A raça predadora mais temida das galáxias está de volta num filme que estreou agora no dia 5 de agosto no Star Plus. Eu estou falando de Prey, que traz de volta o Predador, enfrentando um adversário inusitado que gerou polêmicas e tudo mais. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Então, senta aí que tem muito papo pra gente discutir. Bora! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Eu sou Alex Fury e aqui a gente vai falar hoje sobre Prey, a nova versão aí, o novo filme do Predador. Se for classificar por número, ele seria o quinto Predador da franquia, que traz aí uma história passada em 1700 e a gente vai contar justamente sobre detalhes e algumas polêmicas e muito do nosso ponto de vista com relação a esse filme. Bom, se você está chegando agora, seja mais do que bem-vindo. Como eu disse a vocês, meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal. Dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que é por lá que a gente faz. A gente sempre avisa antes de postarmos os vídeos aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário e principalmente solta o dedo no like, que isso ajuda bastante o trabalho que a gente desenvolve aqui. Neste prelúdio à história do Predador, o Predador, a caçada ou Prey, é a história não contada de Naru, que é uma jovem guerreira altamente qualificada, desesperada para proteger o seu povo do perigo iminente. Ela é criada entre os maiores caçadores que vagavam pelas grandes planícies americanas e confiante do que é tão capaz quanto os outros jovens caçadores de sua tribo. E ela se propõe a proteger o seu povo quando seu acampamento Comanche é ameaçado por uma criatura misteriosa. Ambientado no mundo da nação Comanche no início de 1700, munida com armas primitivas, Naru persegue e finalmente confronta seu inimigo, que acaba sendo um predador alienígena altamente evoluído, com um arsenal tecnologicamente avançado, resultando em um confronto brutal e aterrorizante entre os adversários. Protegendo seu povo do predador, que caça humanos por esporte, lutando contra a natureza, colonizadores perigosos, entre outros desafios. A jovem corajosa possui a força para enfrentar o que for necessário para manter o seu povo seguro. Essa é a sinopse do site Adoro Cinema, inclusive eu gosto bastante, recomendo que vocês acompanhem também. E fala aí exatamente esse resumo do que é Prey. Prey, inclusive, tem aí no papel protagonista, né, a Amber Midthunder, que faz aí a Naru, e o seu irmão, que é interpretado pelo Dakota Beavers, o irmão dela conhecido como Tavi, e o Predador, quem veste a pele dele é o ator Danny DeLiegro. E cara, vamos lá, sou mais um youtuber para vir falar de Prey, o filme que gerou uma série de controvérsias justamente porque a grande discussão é um filme que tende para a lacração ou finalmente trouxeram de volta o Predador que a gente queria bastante? Bom, eu vou falar por mim e tudo que eu disser aqui eu espero que vocês entendam de uma forma assim, que é uma simples opinião e nada mais é do que além disso, justamente porque eu, como muitos outros cinéfilos e amantes dos bons filmes de sci-fi dos anos 80, acompanhou o Predador e se impressionou com o plot twist que foi surgir uma criatura alienígena no meio de uma floresta na Guatemala, uma floresta tropical, enfrentando os maiores mariners, inclusive o maior de todos, que era Arnold Schwarzenegger, que inclusive nem ele quase deu conta dessa criatura gigantesca e dotada de uma série de gadgets que até então foram incríveis, porque tudo isso aconteceu de uma forma tão inesperada e marcou a presença de um dos personagens monstruosos alienígenas mais incríveis que o cinema pôde produzir até hoje. Esse filme, Prey, ele navega bastante em cima do conceito do que foi o filme de 1987. Eu posso até fazer uma comparação bem esdrúxula, mas é como se ele trabalhasse com o chassi daquela época e ele usasse agora uma carenagem
atualizada para tentar andar e pilotar em cima desta nova versão, deste novo momento histórico que eles encaixam esse Predador. Bom, eu vou falar basicamente do que eu gostei. Eu gostei bastante do conceito visual do Predador, diferente de muita gente que achou que ele perdeu um pouco. Eu, inclusive, no meu ponto de vista, acredito que esse Predador foi uma forma de mostrar como eles eram, assim, enquanto evolução, desde daquele tempo, né? Aliás, datando 1700, a gente tem inclusive um easter egg que ficou marcado para o filme de 1990 com Danny Glover, que foi o Predador 2, que se passa lá em Los Angeles, uma Los Angeles do futuro, acalorada literalmente, porque é um período onde o clima está muito quente e é um ambiente propício para o Predador, e ele ataca uma série de bandidos, de uma gangue de jamaicanos, e o Danny Glover está envolvido ali. Também é um dos melhores filmes, não é melhor do que o primeiro, obviamente, mas é um filme muito bom, que inclusive deixa ali um easter egg que conversa com o filme atual, né, que é Prey. É quando ele entrega, quando o Predador, depois que toda a história se encerra no segundo Predador, o líder deles entrega para Danny Glover uma pistola datada de 1700, de um guerrilheiro, de um soldado espanhol, e ele deixa essa arma para ele. E essa arma volta a aparecer em Prey, justamente entre os guerreiros espanhóis que estão ali lutando, tentando invadir também a tribo da Naru. O filme, ele tem boas sequências de ação, eu particularmente gostei bastante, inclusive tomadas aéreas que são interessantes para dar uma ideia da escala que a história tem e onde ela é ambientalizada. O Predador em si, ele tem um visual muito bacana, como eu acabei de dizer. Ele tem os gadgets como são tradicionais do que a gente já viu nos filmes anteriores, mas parece que são armas um pouco mais ancestrais, diferente do que a gente tem nos filmes anteriores. O capacete, inclusive, dele, que gerou polêmica demais, ele é como se fosse uma espécie de máscara toda ramificada que, quem olha de longe, dá a impressão de que é uma ossada, como se ele tivesse cortado a cabeça de alguma criatura, tirado, enfim, embalsamado, trabalhado melhor a ossada e colocado ela por cima da cabeça, como se fosse uma espécie de troféu e ao mesmo tempo de máscara. Mas não é, ela é metalizada, ela tem lá a mira laser, tem todos aqueles detalhes que são comuns do Predador, só que ao invés dele atirar uma espécie de blaster, como ele mostra nos filmes anteriores, ele atira uma espécie de dardo teleguiado por esses pontos laser que ele utiliza, como são todos os outros Predadores nos outros filmes. Muito interessante os efeitos de invisibilidade que colocaram nele dessa vez, né? É bem bacana como que isso acontece. E por que eu disse que esse filme anda em cima do chassi de 1987? Porque alguns elementos, quando você for assistindo, você vai perceber que se emulam um pouco o que era a história que foi apresentada em 87. Por exemplo, quando o Dutch tá lá no finalzinho, quando ele consegue, enfim, ele acaba sendo sobrevivente depois que todo mundo é morto, que ele consegue despachar aquela moça pro helicóptero e tudo mais, acho que não sei se é uma cambojana que ele consegue mandar embora, e fica só ele, e o Predador. Chega uma hora que ele não tem mais armas, ele não tem mais nada, ele só tem o corpo e a resistência para aguentar aquele calor da floresta e sobreviver contra aquela criatura. E ele cai numa espécie de cachoeira e ele tenta se esconder na lama porque ele não tinha mais saída, o Predador ia destruir com ele, e ele se besunta todo com aquela lama, e ele percebe que o Predador não é capaz de enxergá-lo quando ele fica completamente envolvido com aquele tipo de material. Em Prey acontece justamente isso. A Naru, ela além de ser uma guerreira, ela também é uma exímia alquimista, então ela conhece um pouco como que as anciãs da aldeia fazem os seus curativos, fazem os ungüentos e toda aquela medicação necessária para poder sobreviver àquele ambiente inóspito. Então ela sabe lidar com as ervas, ela sabe lidar com uma série de fatores que os homens da tribo não são capazes de fazer. Os homens da tribo são voltados para caça, para defesa, para força, e as mulheres são obviamente deixadas de lado com essa questão mais doméstica e medicinal. Já a Naru,
ela vai na contracultura de tudo isso e, obviamente, isso fica muito claro. A gente percebe que ela quer fazer parte de toda aquela casta de guerreiros e se destacar. O irmão dela, o Tabi, ele quer, de todas as formas, mostrar que ela é capaz, mas a todo tempo ele meio que força isso e ele se destaca mais do que ela, o que causa, de certa forma, uma certa, não vou dizer inveja, mas ela fica brava com aquilo, porque todas as vezes o irmão dela é ovacionado e tudo mais. Aliás, tem uma cena lá que eles conseguem abater um leão que estava matando alguns dos nativos ali, e a Naru é quem consegue criar o ambiente para poder capturar esse leão, mas quem consegue finalizar o processo é o irmão Tabi dela, que volta para a aldeia com o troféu nos braços, e ela acaba ficando de lado, não reconhecida com aquilo. Por que eu tô pontuando tudo isso? Porque é aí que entra a discussão da lacração. E por favor, não entrem o que eu tô dizendo aqui não é nada pessoal, mas é um ponto de vista que, inclusive, eu acabei assistindo alguns vídeos de outros youtubers aqui na internet, no YouTube, e eu achei interessante porque tá uma coisa muito sóbria no que diz respeito a essa coisa apelativa da lacração. E o que eles colocam? A personagem Naru, ela não tem, obviamente, os trejeitos necessários, a estrutura necessária para dar conta de uma criatura daquele porte e com os gadgets que ele tem. E principalmente na época em que isso tudo acontece. Tá certo que a premissa do predador é justamente essa: é o fraco que vence o mais forte, o mais preparado, que o menos habilidoso que vai vencer o mais preparado. Aliás, eu fiz até uma comparação uma vez que eu conversando com amigos meus no nosso grupo de WhatsApp, falando sobre justamente isso, sobre os efeitos da presença da Naru enquanto guerreira mediante uma situação como essa. Eu disse o seguinte: se os Ewoks, pequenos como são, conseguiram destruir quase que uma infantaria inteira do exército do Império, por que não uma indígena destruir ou abater um predador? Mas isso é só para acrescentar um pouco mais aqui na nossa conversa. E vamos mais além. A Naru, em nenhum momento da apresentação do filme é dito ou mostrado, ou mostrando em cenas de flashback, o treinamento que ela deveria ter para ter a habilidade de guerreira que ela tem. E essa habilidade ela é apresentada nos momentos, inclusive, que ela entra em conflito com os colonizadores, com o próprio predador, e são coisas assim absurdas para alguém que no início do filme corre de um urso, mal consegue manter amarrada a corda do seu arco e flecha e fica assustada quando quase ia ser abatida por aquele urso gigantesco, e demonstra ali justamente a sua fraqueza, o seu temor, algo que ela não demonstra quando ela enfrenta uma coisa 3 vezes pior do que o urso, que é uma criatura alienígena toda aparamentada. O filme, dirigido por Dan Trachtenberg, depois, em certas entrevistas que a equipe apresentou, foi dito, e isso foi algo assim que me deixou muito aborrecido, que ali me deixa praticamente convencido que a intenção era justamente incluir, né, a questão de uma minoria e tudo mais. Eles dizem exatamente isso na entrevista. Eu acho que sim, como você disse, a representatividade indígena, ainda mais vindo da forma de uma protagonista, é algo que não é comum. Nós não costumamos ver isso antes, sabe? Principalmente por a protagonista ser uma mulher. Vamos agora para a questão que incomoda. Eu, enquanto fã de personagens como o próprio Predador, aliás, eu não sou tão fã quanto o meu amigo Flávio Calegaro, que inclusive me ajuda bastante aqui no canal. Eu, enquanto fã, entendo perfeitamente quando o próprio meu amigo Flávio me diz que não topou, não aceitou a questão do Predador, do Prey, ter sido entregue dessa forma, justamente ter sido feito por essa protagonista, né? Por quê? Vamos pensar, a Naru, ela não tem, se for para pensar, a estrutura para dar conta de um monstro desse tamanho. Mas, como o filme tem essa intencionalidade, eles precisavam mostrar que essa personagem tem lá a habilidade necessária, a habilidade
para poder vencer uma criatura desse porte. Mas, se for parar para pensar e fazer comparações, inclusive outras comparações que eu vi em outros canais, teve uma personagem que muito se falou de Ripley em Alien Resgate, muito se falou de Sarah Connor, né? De mulheres que foram fortes contra grandes ameaças tecnológicas alienígenas por aí e que se valeram. Todos pontuam com relação ao treinamento, ao processo de construção desta protagonista até ela ser o que ela é no momento de atacar e de vencer criaturas de um porte desse tamanho. Eu não tinha me apegado a essas personagens, mas sim uma que nunca ninguém falou nesse processo é a personagem da Demi Moore, que fez lá No Limite da Honra, uma mariner que queria fazer parte daquele grupo de soldados e que foi rechaçada o tempo todo, colocada para baixo, ninguém tinha fé por ela ser mulher, ela se travestiu de certa forma, cortou seu cabelo, tirou a sua feminilidade justamente para poder se inserir dentro daquele contexto. E ela vence pela persistência. E a todo tempo tudo foi dito a ela que ela não seria capaz de fazer aquilo. A Naru, de certa forma, tem essa natureza, mas o que incomoda na construção de tudo isso, para validar quem ela é e como ela enfrenta o predador, é a preparação. É a jornada que ela construiria, que seria construída para ela, para chegar onde ela chegou. E é engraçado que, nesse ponto, eu concordo bastante com muitos do que já disseram com relação a isso. A Naru, ela é muito frágil. Ela é muito frágil, isso é claro, durante o filme todo. E ela não apresenta essa habilidade, a não ser nos momentos chave, nos momentos principais, onde essa habilidade meio que uma coisa meio Matrix, né? O cara vai lá, insere a informação, já está plugado na Matrix, recebe todos aqueles dados informativos e se transforma num exímio atirador, voa, faz um escambau, faz um negócio assim que vai muito além da expectativa de quem é a personagem, onde não é contado isso em nenhum momento. Em resumo, Prey não é uma história ruim, muito pelo contrário. Por ela tentar emular o que aconteceu em 1987, faz dela ser uma história interessante. Eu particularmente assisti o filme tranquilo, que inclusive, ultimamente, eu tenho ficado muito de saco cheio com tantas coisas que estão saindo ao mesmo tempo, que não estou tendo tempo de olhar direito, e Prey conseguiu me cativar no dia da estreia. Eu consegui assistir no dia da estreia. E é engraçado que é um filme bom, não é um filme ruim, mas se você espera algo que a invenção da roda no que diz respeito ao Predador, esquece. Não é um filme que vai te entregar isso. Muito pelo contrário. Você vai ver justamente essa coisa que te dá a sensação de lacração. Aliás, a sensação de lacração que fica no espaço aí, tem mais uma que é muito simbólica. Já disseram isso, eu quero deixar aqui registrado aqui no canal também. Tem uma cena aérea que é muito comum, né? A Naru, em vários momentos do filme, a gente vê ela dormindo e ela é acordada pelas mulheres da aldeia. As mulheres da aldeia, como eu disse para vocês, elas têm essa propriedade de descobrir a questão, de trabalhar com a questão doméstica, de cuidar da estrutura da aldeia e principalmente lidar com a questão das alquimias, né? E nessa cena aérea, a gente vê todas as mulheres caminhando para um determinado local e a Naru vindo contra, que é justamente uma simbologia sobre você romper paradigmas, você ser uma minoria, você romper o paradigma e vir de contra a tudo aquilo que te determinam fazer. E é assim que fica datada, que fica marcada essa questão. Eu não achei ruim a presença da Naru, né? Apesar de toda essa fragilidade e esses altos e baixos que ela apresenta na história, mas ao mesmo tempo é um filme cativante, é um filme que tem ação, tem boas cenas de ação. Gostei bastante de ver aquela coisa do predador pulando de uma árvore para outra e num momento invisível, ou quando ele estava visível. Isso ficou muito bem feito, eu gostei bastante. A figura da criatura ficou muito imponente, gostei bastante. E assim, não digo a vocês para não assistirem o filme. Assistam de coração aberto, porque vale a pena, tá no Star Plus, o canal inclusive logo vai trazer novas produções para poder complementar, porque inclusive o Star Plus é mais um dos restinhos de Fox que a Disney comprou e foi lá deixando de lado. Ninguém sabe exatamente que fim vai ter o Star Plus.
Hulu, Star Plus, e agora a gente vê o que vai dar. Bom, de certa forma, Prey é um bom filme e eu recomendo que todos vocês assistam sim, até porque é a volta do Predador, um dos personagens mais poderosos e imponentes desse universo sci-fi. Esqueçam os crossovers. Os crossovers são ali, meia boca, tudo mais. Não é nada disso, não é nada espalhafatoso, muito pelo contrário. Os crossovers pra mim são uma perda de tempo, que ficasse só ali na vontade de imaginar Alien contra Predador, mas se fosse fazer um dia, que se preparasse o terreno. Aliás, preparar terreno para o Predador é algo que carece. O Predador, como o meu próprio amigo Flávio disse, eu concordo veementemente com ele, é um personagem que merecia ser protagonista. Ele merecia pegar o cânone do que ele é nos quadrinhos e ser levado para as telas, para se contar uma história digna de um personagem que tem uma história ancestral profunda, gigantesca. Os Yautjas, como são conhecidos os predadores, eles têm uma história de guerreiros profunda, ela é gigantesca e ela merecia um espaço nas telas para ser contada. Respeito a todos aqueles que não gostaram, inclusive eu me coloco no lugar porque quando eu vejo o pessoal que não gosta, eu entendo que o olhar dessas pessoas são olhares puristas. E o olhar purista eu também tenho quando me dizem que Star Wars vai ser futuramente filmado e dirigido pelo Taika Waititi, que acabou com Thor. Eu já fico nervoso, cara. Assim como aconteceu com J.J. Abrams, quando pegou a última trilogia e acabou destruindo, saindo do cânone, criando ramificações nessa linha temporal que tinha um caminho certo e fácil de se seguir e não conseguiram. Digo mais, quando eu digo que o Obi-Wan Kenobi, que poderia ser o nome que seria a âncora das séries do Disney Plus, de Star Wars, que poderia ter estruturado tudo isso, não estruturou e acabou nos entregando uma falácia, uma série que só deu um pouco de respiro e olhe lá no final da sua apresentação. Se eu tivesse que dar alguma nota para Prey, de boa, eu daria uma nota 6,5, porque assim, deve muito. Deve muito porque o Predador é mais um produto que a indústria cinematográfica explora e que as coisas às pressas, de urgência, e não para estruturar de uma forma que mereceria realmente receber. O Predador é um personagem grandioso e que até hoje não teve nenhum estúdio que tivesse a pachorra de fazer uma história digna de um personagem que poderia carregar uma ancestralidade, ganhar seu protagonismo e a gente poderia conhecer outros mundos, outras aventuras de uma criatura, de um ser, de uma nação conhecida como Yautja, de uma forma mais grandiosa e mais bem estruturada. E é isso que eu queria conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, deixa aqui embaixo seu comentário, fala aí o que você acha com relação a todos esses aspectos que eu pontuei aqui no canal, beleza? Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui, a gente se vê em breve, um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!